Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado foi um conflito sociopolítico que aconteceu entre 1912 a 1916, na região sul do Brasil, na fronteira entre Paraná e Santa Catarina. A guerra foi causada por conta de uma disputa de territórios entre os camponeses desabrigados por conta da construção da ferrovia Brazil Railway Company, que deixou muitas pessoas sem terras para morar e desempregadas, ocasionando assim um conflito armado entre os camponeses e o governo. No período de 1900, o Brasil vivia um ano de desenvolvimento. A industrialização estava se desenvolvendo e estavam sendo construídas estradas para interligar os estados do Brasil. E uma das estradas construídas seria a ferrovia interligando a região sul com a região sudeste do país, que teria 30 quilômetros de largura. Os terrenos para a construção da estrada atravessavam os estados do Paraná e de Santa Catarina. Nesses mesmos terrenos, as populações tiveram suas terras desapropriadas, mas houve também uma promessa de trabalho no canteiro de obras da ferrovia. A construção da estrada de ferro também necessitaria de mão de obra. Por isso, além da população da região, foram levadas pessoas de outros lugares para o local. Assim, o governo cedeu 15 mil metros de terra nos limites do Paraná e Santa Catarina para a construção dessa ferrovia. O governo ainda usou essa construção como pretexto para retirar as terras dos camponeses, pois descobriram que poderiam lucrar com a erva mate e a madeira da região. Quando a ferrovia ficou pronta, a empresa responsável pela construção não garantiu o regresso das pessoas que foram trabalhar na região, deixando elas sem emprego, sem terras e sem nenhum apoio financeiro, provocando um empobrecimento na população. As áreas pobres do Brasil eram abandonadas pelo governo, fato que ocasionou o surgimento de diversos líderes religiosos pelo país. Neste caso, José Maria Agostinho, que liderou o movimento de guerra do contestado, assim como o monge José Maria dos Santos Agostinho, em homenagem ao primeiro monge. Quando José Maria vai para a região, sensibiliza com a situação dos camponeses e é recebido bem pela população. Resolve criar uma nova comunidade e logo conseguiu adeptos. Ele dizia que a nova sociedade seria regida pelas leis de Deus e todos teriam terras para trabalhar. Essa comunidade ficou conhecida como Quadrado Santos, motivo pelo qual a Guerra do Contestado também ficou conhecida como Guerra Santa. Sem autorização do governo, José Maria falava sobre o fim do mundo nos anos 2000, era contra a República e era conhecido também por ser um curandeiro. O governo começa a ficar preocupado com os acontecimentos da região, promovidos pelo monge, alegando que o monge era um inimigo do governo e que o mesmo pretendia acabar com a ordem e desestruturar a região. Assim, envia soldados para o local para perseguir o monge e seus seguidores, e para acabar com a comunidade e obrigar a retirada dos camponeses da região, dando início à Guerra do Contestado. A comunidade dos Quadrados Santos levou um grande número de pessoas pobres e banidas de suas terras. Foram cerca de 20 mil pessoas, o que deixou os coronéis inquietados, acreditando que o movimento criaria uma intensa revolta. Em setembro de 1912, os fazendeiros chamam a força pública para expulsar o pessoal dos Quadrados Santos. O conflito desigual entre as armas dos soldados e a força do governo contra um grande número de pessoas oprimidas carregando seus machados, espingardas e facões. No conflito, alguns membros da comunidade conseguiram fugir para cidades vizinhas e outros morreram durante a guerra, incluindo José Maria, que foi enterrado apenas com pedaços de madeira, pois seus seguidores acreditavam que ele ressuscitaria. Após a morte do líder José Maria, surge Maria Rosa, uma menina de 15 anos, conhecida também por Joana d'Arc do Sertão. Ela dizia que recebia ordens de José Maria para que reorganizasse os revoltos para um contra-ataque. Porém, os outros conflitos que sucederam não foram bem sucedidos. Em março de 1914, os revoltos conseguem uma grande vitória que deu esperança aos contestados, e foram tomadas várias medidas para que continuassem na vantagem. Usando estratégias de guerrilhas, criaram um manifesto monarquista e invadiram fazendas de coronéis para tomar posse de recursos. O governo então resolve designar Carlos Frederico de Mesquita, que também participou da Guerra dos Canudos, para comandar a ação contra os revoltos. Para conter os contestados, o governo envia 19 mil homens do exército, artilharia e aviões com o objetivo de observar o movimento dos contestados. Após diversos conflitos, a guerra chega ao fim em agosto de 1916.
Depois dessa série de conflitos que durou 4 anos, é assinado o Acordo de Limites Paraná-Santa Catarina, no Rio de Janeiro, surgindo as cidades de Mafra, Joaçaba, Chapecó e de Porto União.